Fala galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de mangás. Afinal é quinta-feira, dia de falar de quadrinhos orientais. Separei para vocês a publicação Pesadelos Completos de Hideshi Hino, material da editora Dark Side Books. Eu não sei por que a editora coloca, costumeiramente em vários trabalhos, em destaque o nome do autor ao invés do título da publicação. O título fica sempre pequeno e o nome do autor em destaque, ainda que nesse caso aqui até faça um certo sentido. Afinal, nós estamos falando de uma coletânea de histórias da década de 70 e de 80, onde nós vamos ter os principais trabalhos do Hideshi Hino. Nós temos aqui uma edição com uma excelência gráfica. Realmente está muito bonito esse material, olha só. É capa dura, aqui ó, em vermelho, dá todo um destaque, chama atenção. A guarda da publicação. O papel, ele é o offset preto e branco, são 376 páginas, ao preço de R$ 119,90. Dá para você achar com desconto. O link está na descrição desse vídeo. Eu achei que esse material fosse de volume único, porém entrou em pré-venda recentemente o volume 2. E quando eu li o texto final aqui da publicação, é esclarecido pelo organizador desse compilado que ele fez um trabalho aí com vários volumes. Foi o Hiroki Terai. Então, um grande fã do Hideshi Hino, que acabou trazendo uma compilação dos seus principais trabalhos. E ele, que é de uma geração anterior ao do Junji Ito. E ele foi um dos caras que ajudou a definir o horror japonês. O Junji Ito já declarou ser um grande fã do Hideshi Hino, que trabalha bastante com o horror corporal. E diferentemente do Junji Ito, ele traz para as histórias algo mais pessoal. Existem algumas histórias que trazem uma autobiografia um tanto distorcida e ficcional dos seus traumas ou das suas vivências. Então nós temos aqui um aspecto mais pessoal de terror do que a gente encontraria, por exemplo, dentro das obras do Junji Ito. Falando aqui desta edição, ela vai trazer 6 contos, tá? São eles. O primeiro é A Doença Bizarra de Zoroku, que galera, que história, hein? Ela já me pegou por essa primeira. Nós temos um garoto que tem pústulas sobre o corpo, assim. Ele é um garoto que sofre por conta dessa doença misteriosa, sai pus, é uma coisa bem grotesca, aquele horror corporal que vai evoluindo conforme a narrativa da história. Então ele é rejeitado, ele acaba tendo que se isolar e ele utiliza esse pus ali, o sangue dele, para fazer arte. Então é uma coisa assim bem grotesca no final das contas. É uma história que me chamou bastante atenção. Aí nós temos a Canção de Ninar do Inferno, que é onde uma mãe, ela parece amar muito o filho e tenta protegê-lo, mas ao mesmo tempo ela parece ser um tanto sádica, cruel, Então existe aí essa certa dualidade. E uma curiosidade que eu percebi é que o Hideshi Hino, ele coloca bastante crianças dentro da sua história. E a influência que ele teve em relação ao pós-guerra, principalmente relacionado às explosões nucleares que aconteceram no Japão, servem de mote para diversas histórias. Ele é nascido lá em 1946 na Manchúria. Então ele não é exatamente japonês. Então ele também, quando veio ao Japão já criança, ele sentiu bastante uma certa rejeição, uma falta de identidade em relação a onde ele estava vivendo. Tem também a questão dos pais que sobreviveram à bomba de Hiroshima e Nagasaki. Então tudo isso acaba sendo explorado de forma direta ou indireta dentro das histórias que são elaboradas pelo Hideshi Hino, trazendo esse aspecto mais particular, mais intimista para as páginas da publicação. Temos também o Ovo com Manchas, que é basicamente um ovo todo manchado e você não sabe o que vai sair dali de dentro, E tem mais uma vez uma criança que tem acesso a esse ovo e os personagens, galera, eles são bem doentios, assim.
seja por um aspecto físico, né? Por exemplo, na primeira história, que é a doença bizarra de Zoroku, é um garoto inocente que sofre, na verdade, por esse mal, por essa doença. É uma pessoa comum que acaba sendo rejeitada e precisa lidar com essa realidade. Já outros personagens, eles parecem ser um tanto psicóticos, psicopatas na própria acepção da palavra, né? Então você tem ali personagens que são muito interessantes, construídos pelo Hino. Temos Dentro da Água, O Panorama do Inferno. Essa daqui é a história mais longa dentro desse compilado de histórias, onde nós temos um pintor que vai falando sobre os seus traumas, sobre esposa, filho e tal, e ele vai pintando isso de uma forma mais degradante, né? Ou seja, as experiências ruins, aquilo que é doloroso, aquilo que é sofrido, ele se sente inspirado na hora de fazer os seus quadros. Então tem cada história bizarra, pessoas realmente estranhas, é um negócio assim bem cabuloso. E depois o caso sinistro da Casa das Cobras, que é a última que fecha esse compilado. Assim, o horror do Hideshi Hino, ele nasce basicamente da deteriorização física, da culpa, da doença, da decadência, da morte, da infância perdida, da deformidade, dos traumas. É um terror mais profundamente humano. Inclusive, na história A Canção de Ninar do Inferno, o mangaka ele quebra a quarta parede e ele surge ali ameaçando o leitor, de uma forma assim que, dentro do contexto da história, você, o que está acontecendo aqui? Ele fala, eu vou te assassinar enquanto você dorme. Tipo, é uma ameaça, isso é sério. Você fala, caralho, velho. Então, é um autor que realmente consegue mexer com o sentimento dos leitores, seja pelo um aspecto de repulsa em relação àqueles corpos modificados, né, o horror corporal, as deformidades que ele coloca, seja até mesmo através do aspecto psicológico, com esses personagens psicóticos que agem de forma estranha, bizarra, e que o leitor acaba, na verdade, nem tendo tanta pena, mas uma certa querendo ter uma certa distância deles, imaginando, né, que eles realmente possam existir. Na história Panorama da Morte, nós temos também todo um simbolismo em relação à obsessão do artista em tentar reproduzir a obra da forma mais perfeita que ele imaginou. Nem que para isso ele tenha que fazer ou imaginar coisas bizarras, estranhas. Então ele coloca esses questionamentos, né, dentro da história de uma forma que faz o leitor refletir. Inclusive, na 11ª, né, pintura que ele está fazendo, tem essa relação muito forte com relação ao pós-guerra, né, com a bomba atômica, esses traumas que trouxe, né, para vários sobreviventes dentro lá do Japão, inclusive os próprios pais do Hino. E tudo isso é realizado através de um trabalho artístico que é um tanto peculiar. Ele não tem aquele traço convencional dos mangás, aquela coisa mais genérica, ou aquele detalhismo do Junji Ito. Por outro lado, ele utiliza um design de personagens daquelas linhas mais grossas, caricatas, personagens bem expressivos, que se assemelham àqueles mangás infantis mais antigos, né? Aqueles olhos grandões, arredondados. Isso acaba contrastando com aquelas imagens mais grotescas que ele coloca dentro das páginas, aquele horror corporal. Você tem ali um desenho mais infantilizado, vamos dizer assim, e por outro lado, cenas bizarras, né? Pessoas deformadas, você tem ali furúnculos, pus saindo, o cara chega a vomitar sangue, ele toma ácido para poder pintar os quadros ali do panorama geral e tal. Assim, essa aparente contradição que é intencional acaba chamando bastante atenção pelo aspecto artístico. Em suma, galera, nós temos aqui um trabalho realmente muito interessante que foge de outros mangakás, como o Shintaro Kago, que é o novo queridinho, como o próprio Junji Ito. Eu achei que o Hideshi Hino ele acaba se destacando em relação aos seus trabalhos de terror, justamente por trazer um aspecto mais pessoal para as obras. E eu já estou aí esperando um bom desconto para adquirir o segundo volume de Pesadelos Completos. Que nota que eu dou para essa publicação? Eu dou a nota 9. Um quadrinho de terror que eu indico para vocês e que vale a pena.
Então, basicamente é isso, galera. Não esqueça de hypar o nosso vídeo se estiver assistindo pelo celular. Também deixe seu comentário, seu like, compartilhe. É isso daí, um abraço a todos vocês e fui!